Vamos observar o que Jesus vai dizer lá no Evangelho segundo escreveu Mateus. Vamos ver o que Jesus vai dizer no versículo 7, capítulo 13 e o 14. Escuta aí, irmãos, o detalhe que eu quero chamar a sua atenção para aprender com Cristo por meio da palavra dele. Mateus capítulo 7, versículo 13 e o versículo 14. Escuta o que Jesus vai dizer. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que encontram esta porta. Agora escuta o que Jesus vai dizer no versículo 14. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Jesus vai dizer que muitos são os que entram, que estão na porta larga, que conduz à morte, à condenação. Poucos são os que encontram a porta estreita e entram por ela para a salvação. Presta atenção no que Jesus está falando aqui, no que ele está advertindo o povo, ensinando. Aqui é a doutrina de Cristo, é o ensino do Evangelho, que nós precisamos conhecer e guardar, praticando, para não se desviar do caminho para Deus. É guardando e seguindo a doutrina de Cristo. Aprendam isso. E Jesus vai dizer, entrai pela porta estreita, porque a escolha da multidão, muitos, porque larga é a porta e o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Versículo 14 ele vai dizer, e porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos são que encontram essa porta, porque a porta é estreita, que faz o homem andar numa vida com Deus. Essa porta estreita aqui não é a vida legalista de religião para viver com Deus. Não é usos e costumes. Essa porta estreita aqui é o caminho da vida com Deus, que eu tenho que andar me negando o meu eu, a minha arrogância, a minha soberba, a minha prepotência, a minha direção, a minha altivez, o meu querer, o meu pensar, a minha vontade. A porta estreita é essa. Andar na porta estreita, que é com Cristo, em Cristo, porque Cristo é essa porta, é você se negar, se esvaziar, para fazer como Paulo diz, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo não vive ali, aqui e acolá. Cristo habita, vive em mim. Entrar pela porta estreita é crer no Evangelho, se negar, como disse Jesus. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome sua cruz e siga-me. Isso é a porta estreita. Não é eu negar meus vícios de usos e costume. É eu negar o meu interior. A maior luta do homem para viver com Deus é negar-se a si mesmo. Se esvaziar. A maior luta do cristão é com ele mesmo no interior. A natureza que nós estamos ainda nesse corpo pecaminoso nos puxa para o contrário da direção de Deus. Mas nós que já estamos vivificados, nosso espírito quer viver para Deus. E nós temos que combater o bom combate da fé, vencer nesse combate e viver no Espírito, na transformação que recebemos, não satisfazendo o desejo da carne, da natureza corrompida, os sentimentos,
as intenções, as reações interior, a avareza, a soberba, a altivez, fingimento, mentira, malícia, impureza, tudo isso que nós temos que negar. O estreito não é você deixar de beber, de fumar e ir para uma religião. O caminho estreito, a porta estreita, não é você passar a viver uma modalidade de vida religiosa. Não é você mudar o exterior. O caminho estreito é a mudança no entendimento. Arrependimento e convenção a Cristo é mudança de entendimento, comportamento mental, onde o homem se nega, renuncia-se a si mesmo, para se submeter a Cristo como Senhor das nossas vidas, para andar guiado, submisso a Ele. Isso é a porta estreita. Porta estreita não é você deixar de beber e ir para uma igreja, aderir a uma religião e passar a viver aquela formalidade. Porta estreita é você tomar uma atitude por Deus, dentro da direção dele, negando-se a direção que você seguia, o pensamento, o entendimento, a vontade e o querer que você vivia, escravizado pela natureza humana, com o pecado que Satanás escraviza o homem. O homem soberbo, arrogante, prepotente, vingativo, não perdoa. Aí, a porta estreita é fazer o bem a quem te faz mal, não pagar o mal com mal, orar por quem te persegue, ser verdadeiro, perdoar, não guardar mágoa. É no interior. Minha vida com Deus é transformação no interior. É muito fácil deixar de usar uma bermuda, usar calça, paletó, botar a Bíblia no braço e estar vivendo uma vida de igreja. Isso não é a porta estreita. O mundo vive isso. E continuam perdidos de Deus. Agora vem para cá. Olha o que Jesus vai dizer no versículo 15. Dentro desse contexto aqui, Jesus está orientando os seus discípulos a se manter na porta estreita, que é andar em Cristo, por Cristo, na palavra dele. A porta estreita é essa. Se você analisar isso aqui, o contexto, você vai ver que a partir do capítulo 5, 6 e o 7, é Jesus dando um ensinamento para os seus discípulos. Ele vai mostrar tudo que os discípulos agora têm que se preocupar sem viver. E guardar a palavra dele. O contexto vai mostrar isso. Quando ele fala da porta larga, porta estreita. A porta larga é o homem que vive dentro do seu satisfatório. É religioso, vai buscar na religião que lhe apraz, o que lhe convém, o que lhe é satisfatório e agradável. Ele não está disposto a negar-se, a esvaziar-se. Vivendo na religião com mentira, com engano, com soberba, com vingança, com ódio, insatisfação no coração, hipocrisia, mentira, um amor fingido, uma vida de aparência. Essa porta é larga, irmão. É muito bom apresentar para o povo que eu sou de Deus, enquanto no meu eu vivo a satisfação maldita, a mente corrompida. A porta estreita é a gente se esvaziar e aceitar o senhorio de Cristo nas nossas vidas, é se converter a Ele, negar-se, renunciar e guardar a palavra dEle como princípios e valores para a nossa vida com Deus. Essa é a porta estreita. E no versículo 15 do capítulo 7 de Mateus, Jesus vai dizer: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós, vestidos como ovelha, mas interiormente são lobos. Interiormente são lobos, porque Deus está revelando que Deus conhece o interior do homem. Deus não se deixa enganar, nem julga ninguém pela aparência. É aí que o povo se engana e vai se perder. Porque querem impressionar a Deus com a aparência. Deus contempla o interior do ser humano. E ele disse a Samuel: Samuel, tu julga pela aparência, eu não. Eu sou do coração. Jesus disse aos religiosos fariseus: vocês pela aparência mostram ser justo para os homens, mas para Deus não. Vocês estão cheios de iniquidade. Aqui, ó, Jesus vai dizer que o que contamina o homem não é o que está no exterior, não é uma bermuda, não é um brinco, não é a mulher usar o batom, não é o homem tomar uma dose de uísque, uma cerveja. Isso não contamina o homem com Deus. Isso não leva o homem a pecar contra Deus. Ninguém está dizendo aqui que tem que se embriagar
A embriaguez é proibido por Deus. Porque o homem perde a razão, o entendimento, a noção. Fica embriagado, perdendo o sentido e faz coisas que vai trazer consequência para ele. A embriaguez, não. Mas Deus não condena ninguém. Porque está tomando um copo de cerveja, uma cerveja. Porque está tomando uma dose de uísque. Quem condena é vocês. Que querem ser santo além de Jesus. Jesus vai dizer, o que contamina o homem não é o que está fora. É o que está dentro que sai. É o julgamento precipitado. É o julgar pela aparência. É a hipocrisia do coração. É o fingimento. É mostrar ser o que não é para Deus. É mostrar ao homem, querendo impressionar o homem. É isso que contamina e afasta o homem de Deus. E leva o homem ao pecado da hipocrisia, da mentira, do fingimento. Porque Jesus vai agora advertir os seus discípulos para que tivessem cuidado, fossem cautelosos com os falsos profetas. Acautelai-vos, esteja cuidadoso, esteja atento com os falsos profetas, que vêm até vós, estão por aí, com capa de ovelha, mas são lobos no interior, a mente corrompida, nunca conheceram a Deus, nunca foram de Deus, mas eles dizem que são de Deus, profeta de Deus, ungido de Deus, homem de Deus, autoridade de Deus, falsos profetas. Mas os falsos profetas, ele não vem pregando a mentira. Eles pregam a verdade. É aí que entra a artimanha de Satanás para enganar o simples e fazer ele permanecer perdido de Deus, pensando que encontrou a Deus, seguindo a mentira, pensando que está na verdade. É aí que entra a questão que a gente tem que ser prudente. Os falsos profetas não vêm em nome de Satanás. Não vêm pregando mentira para o povo. Eles pregam a verdade. Eles falam de Jesus. Eles falam de santidade. Eles falam e até exageram. Porque os falsos profetas, para enganar o povo, para se mostrar que é de Deus, que é santo, eles pregam a santidade de uma forma que eles são mais santos do que Jesus. A ponto de não querer nem estar ali num bar conversando com alguém. Eles são tão santos que a santidade dos falsos mestres é maior do que Jesus, pelo que eles pregam e ensinam o povo. Eles cobram do povo uma santidade tão exagerada que Jesus não cobrou. Não pode se vestir assim, não pode usar isso, não pode ir ali, não pode falar com fulano, não pode comer isso, não pode comprar isso. Não... Cuidado, irmãos. Pretexto de santidade, de humildade, pretexto de que Deus tem que ser santo, tem que adorar a Deus. Cuidado com essas pregações que cobra santidade da sua vida, que faz você buscar ser santo para ser merecedor de Deus. Cuidado. A santidade que nós precisamos para ser merecedor de Deus é crer em Jesus e acreditar no sacrifício que Ele fez para mim purificar dos meus pecados. Ah, então quer dizer que tem que viver de todo jeito? Quem diz isso é vocês. Não tem que viver como vocês querem. Dentro dessa hipocrisia, essa vida de aparência que a religião leva o povo a viver. Jesus vai dizer, acautelai-vos dos falsos profetas. Por quê? Porque esses vão desviar o povo para que o povo não encontrem a porta estreita e não entrem por ela. Os falsos profetas estão a serviço de Satanás para manter o povo entrando e permanecendo na porta larga, no caminho espaçoso que leva esse povo à perdição. Fazendo eles pensarem que estão indo para Deus, para a bênção, para a salvação. Vocês estão entendendo isso? Então, a artimanha do diabo é trabalhar o engano. Mas ele trabalha o engano como se fosse a verdade, para desfazer da verdade e tirar o povo da verdade. Meus amados irmãos, analisa o que tem acontecido. É tanta gente dizendo que é de Deus, é tanto movimento de Deus, é tanta igreja de Deus, é tanto profeta de Deus, é tanto culto de Deus, é tanta doutrina de Deus,
É tanta gente aí dizendo que Deus está usando ela para entregar, para profetizar, para fazer isso e aquilo outro. Meus amigos, sejam prudentes. A estratégia do diabo, o enganador da humanidade. Diga aí, irmão. Luiz, comandante. Para quem? São Luís, acho que é 13, alguma coisa. Lá de cá. Aqui, irmão. Ah, então vai descer. Espera aí que eu vou continuar. É ensino, irmão, é instrução, é orientação de Deus para a tua vida aqui. Tem encomenda aqui, falta pagar. Vai. Tá descendo, irmão. Então, nesse momento, eu quero que vocês entendam isso. Os falsos profetas vão trabalhar o engano, a mentira, mas como se fosse verdade. Eles vão criar movimentos, vão criar visões, vão criar revelações, vão criar doutrinas. Agora, se você for prudente, você pode identificar um falso profeta. Mesmo ele pregando a verdade, mas não está na verdade. Porque ele não tem compromisso com a verdade. Todo falso profeta, ele prevarica, ele não persevera na doutrina de Cristo. Todo falso profeta, ele exalta o seu ambiente igreja, aonde ele quer o povo ali, para manter o povo negócio dele sob a autoridade dele. Todo falso profeta, ele cria regra e norma para o povo estar escravizado. Isso é o mecanismo que eles criam para escravizar o povo dentro dos ambientes sob a autoridade deles. Todo falso profeta, eles prevaricam e não perseveram na doutrina de Cristo. Eles adicionam, eles acrescentam, eles misturam conceitos, valores e princípios ao Evangelho, tirando a exclusividade, a singularidade do sacrifício de Cristo, para o homem chegar a Deus e ser salvo. Todo falso profeta, ele cria os seus estatutos e coloca suas regras como se fosse a palavra de Deus, para você cumprir como regra de fé e prática. Todo falso profeta, ele se apresenta como autoridade de Deus. Ele faz o povo olhar para ele. Ele coloca o povo dependente dele para Deus operar na vida do povo. Todo falso profeta, ele cria a mentira de que Deus está usando ele, de que Deus está entregando, de que Deus está decretando e determinando. Porque o verdadeiro pregador do Evangelho não se detém nessas coisas. Ele tem prioridade em pregar o Evangelho. Aquilo que Cristo mandou, a doutrina de Cristo. Ele não traz a atenção do povo para ele. O verdadeiro pregador do Evangelho, ele não chama a atenção do povo para ele. É nosso. Jorge Luiz da Silva e Marcelo Rocha. Ok. É o Wellington. O Wellington Ramos. Então vocês estão entendendo isso? Então todo falso profeta trabalha dentro desse propósito. Ele cria o seu espaço restrito, estabelecendo aquele ambiente como lugar central para o povo estar ali, servindo e buscando a Deus. Então eu quero que vocês entendam isso para vocês aprenderem. Todo falso profeta trabalha por causa de ganho. O que eles querem, o que eles buscam, não é levar você a Deus, é levar você a estar dentro das igrejas dele, do domínio deles, da direção deles. E ai de você se não tiver. Porque todo falso profeta cria o argumento para coagir o povo a se submeter a eles. De que não duvide, creia. Porque eu sou a autoridade de Deus. Eu sou ungido de Deus. Não toque, não duvide, não creia. Todo falso profeta tem esse argumento para amedrontar o povo. Todo falso profeta prega a mentira de casa de Deus, onde você tem que adorar, servir, buscar a Deus em igrejas. Por quê? Porque isso é para manter vocês lá, para o funcionamento do estabelecimento de igreja prosperar. Só vai manter o império deles se vocês estiverem lá servindo.
E para vocês estar lá servindo, tem que estar dentro da mentira, por onde a mente de vocês está escravizada, aprisionada. Todo falso profeta não tem compromisso com a palavra. Ele oferece ao povo o que o povo quer, criando os movimentos, criando os cultos disso, daquilo, outro, para manter o povo ali e indo buscar essas coisas. Centralizam Deus dentro da entidade, instituição, para que o povo entenda que se não estiver ali, não busca Deus. Eles prendem com esse argumento. Então, cuidado. É muita doutrina sendo criada. É muita gente dizendo que é de Deus. É menino, é criança, é adolescente, é velho, é novo, é mulher, é tudo. Todo mundo aí manifestando, dizendo que Deus está usando, cheio do poder. Será que está? Como é que eu posso ver isso? Sendo prudente, conhecendo a verdade, examinando a palavra, guiando a tua vida pela instrução de Cristo. Não é pelas instruções desses profetas, líderes e homens de Deus. Jesus nos mandou seguir a Ele. Ele é a luz por onde devemos ser guiados. Ele é o pastor que conduz a nossa alma. É por Ele que devemos seguir, pela palavra dEle, guardando e praticando para estarmos alicerçados com a nossa vida fundamentada, alicerçada em Deus. Como eu posso me livrar do falso profeta com seus falsos enganos e falsas profecias? Conhecendo a doutrina de Cristo. Se alguém não prega o Evangelho, ei, sai daí que é anátema. Se alguém não prega a doutrina de Cristo, ou prega ela misturando, sai daí que esse não tem a Deus. Se alguém prega alguma coisa que Cristo não está ensinando isso, não aceite esse ensino. Cuidado. A porta larga, você pode até estar nela. Examine-se a si mesmo. Se está na porta estreita ou na porta larga. A porta estreita é a tua vida devota e consagrada a Cristo pela palavra. Onde tu tem que se esvaziar aqui no teu interior. Não é mudança de veste, de comportamento secular. Porque tem muita gente que parou de beber, de roubar, de fumar, está dentro da igreja, continua perdido. E mais perdido ainda. Porque as igrejas não libertam. Prende o indivíduo. Onde o indivíduo fica com a mente cauterizada. O coração endurecido para Deus. E aí é que rejeitam a palavra de Deus. As igrejas não é o lugar que Deus manda o povo ir. As igrejas são armadilhas de Satanás. Portas do inferno. Que tira o povo da verdade, do evangelho, da direção para Deus. Que você examine e analise todo o conteúdo que eu tenho ministrado e pregado. E confira se confere ou não com o que Cristo ensinou na palavra dele. Amém?